meu povo! E aí, tudo bom? Preparados para mais um gênero textual? Esse é legal também porque vocês vão poder, nesse gênero, brincar um pouquinho com a imaginação, apesar de ser um gênero bem informativo, né? Que é a notícia. Então, de antemão, o que seria uma notícia? Né? Notícia nada mais é, gente, do que um gênero textual que tem o intuito de informar fatos que aconteceram realmente, tá? Então, é um gênero informativo, é um gênero que você não pode acrescentar elementos fantásticos, magia, nada disso, porque apenas retrata fatos que aconteceram, certo? Nos informa o leitor sobre um fato que aconteceu. Conceito para vocês: a notícia é um gênero textual jornalístico e não literário, porque eu falei anteriormente, que está presente em nosso dia a dia, sendo encontrada principalmente nos meios de comunicação. Beleza? Então a gente tem hoje muitos sites de notícia, né? Tudo que acontece é jogado lá no site para que a gente tenha acesso. Trata-se, portanto, de um texto informativo sobre um tema atual ou algum acontecimento real. Veiculada pelos principais meios de comunicação, jornais, revistas, meios televisivos, rádio, internet, dentre outros. Então, a notícia nada mais é do que um gênero textual informativo que tem o intuito, obviamente, nos informar sobre fatos que aconteceram. Beleza? Entenderam? Vamos entender aqui agora um pouquinho da estrutura, né? Como é formado a notícia, a estrutura da notícia, tá? Então, as principais características... Primeiro, né, na estrutura característica, as principais características do gênero textual notícias são textos de cunho informativo, tá? Então você não vai, demorar ali e criar uma imensidão para relatar um fato, retratar um fato. Não, você vai informar apenas, então tem que ser o mais objetivo possível. Textos descritivos e ou narrativos. Por quê? Porque vai retratar um fato, né, que aconteceu e descrever como aconteceu. Textos relativamente curtos, foi o que eu falei também, veiculados no meio de comunicação, linguagem formal, clara e objetiva. Você não vai usar gírias, não vai usar expressões do dia a dia, né, expressões coloquiais, não pode, tá? Você precisa utilizar uma linguagem objetiva, uma linguagem direta, uma linguagem formal, que é a linguagem padrão, a linguagem que todos nós entendemos. Se você utiliza uma gíria e sua notícia, sei lá, é lida num outro estado, possa ser que a pessoa que leu sua notícia daquele outro estado não vai entender a sua gíria. E aí? Sua notícia vai ficar meio que desfocada. Então, por isso a gente não pode utilizar a linguagem coloquial, a linguagem informal. Temos que utilizar a linguagem formal, certo? Texto com título, temos que ter, é obrigatório ter um título na manchete. Ou o título na notícia, que é a manchete, chamamos de título principal. Texto na terceira pessoa, que é impessoal. Como assim? Você não vai dizer assim, gente, na tarde dessa terça-feira eu estava passando quando de repente presenciei um acidente. Não, jamais. Você vai dizer assim, na tarde dessa terça-feira, dia 25 de dezembro de 2000, dia 25 de dezembro, ocorreu um acidente entre um carro e uma moto. Entendeu? Então você não pode colocar na primeira pessoa, não pode colocar no plural, sempre na terceira pessoa do singular. Discurso indireto, porque não há fala, e se você colocar na sua notícia um depoimento, você que vai reproduzir, tá, esse depoimento. Segundo relatos de moradores, o carro estava em alta velocidade a moto estava em alta velocidade quando ultrapassou um carro. Então, perceberam como eu fiz? Eu reproduzi a fala das testemunhas. Então, é o discurso indireto. Fatos reais, atuais do cotidiano. Então, essas são as principais características da notícia. Não é difícil, vocês vão ver, bem fácil, bem fácil. Vamos entender agora a estrutura da notícia. Então, vamos lá, né? Com relação à estrutura de uma notícia, nós temos título principal, chamamos manchete. Título que é obrigatório, tá, gente? O título principal é obrigatório. Título auxiliar, que esse não é obrigatório. Temos o lead, corpo do texto, tá? Então, essa é a estrutura de uma notícia. Vamos entender, mais ou menos, o melhor, quer dizer, a função de cada uma dessas partes? Então, título principal e título auxiliar. A notícia é formada por dois títulos. Se você quiser colocar o título auxiliar. O título auxiliar não é obrigatório, beleza?
Ou seja, um principal, também chamado de manchete, que sintetiza o tema que será abordado. Então, ó, gente, é tipo assim, o título principal é aquele que tem que chamar a atenção, tá? É aquele que o leitor bateu o olho no título, se interessou pela notícia, certo? Então, o título principal precisa chamar a atenção, tem que ser um título curto e que chame a atenção. E o outro um pouco maior, que é o título auxiliar, ele vai complementar o título principal. Então, ele vai ser um pouco mais extenso, né? Vai falar um pouco mais, a fonte aí, nesse caso, vai ser um pouco menor, diferente da manchete. O qual auxilia o entendimento do título principal, ou seja, é um recorte do assunto que será explorado, certo? Lead. O que é o lead numa notícia? Gente, toda notícia tem que ter o lead, tá? E o que é um lead? O lead nada mais é do que o primeiro parágrafo da notícia. Nesse primeiro parágrafo, nós teremos as principais informações, como um resumozinho, né, do que aconteceu, quando aconteceu, onde aconteceu, com quem aconteceu e como aconteceu. É bem um resumo mesmo, resumo que está lá no primeiro parágrafo. Então, na linguagem jornalística, a lead corresponde à introdução da notícia, o primeiro parágrafo. Portanto, trata-se do primeiro parágrafo que responderá as perguntas: o que aconteceu, quem foi o autor, né, do fato, ou quem sofreu o fato, quando aconteceu, onde aconteceu, como e por que aconteceu, certo? Então, é um resumo mesmo. Trata-se de um parágrafo em que todas as informações que estarão contidas na notícia deverão aparecer, só que de uma forma bem reduzida, gente. Vocês vão fazer um resumo mesmo e colocar no primeiro parágrafo, e só lá no corpo da notícia que vocês vão desenvolver aquela informação. É uma ferramenta muito importante, visto que desperta a atenção do leitor para a leitura da notícia. Além da manchete, o lead tem essa função também, né, de chamar a atenção do leitor, de fazer com que o leitor se interesse, porque ele lê o resumo do que aconteceu lá no lead, então ele vai se interessar em ler o restante do texto, certo? Corpo da notícia, óbvio, é a parte do texto que detalha todos os fatos que você resumiu lá no lead. Lá na lead, quer dizer, que é o primeiro parágrafo, tá? Então, o corpo do texto vai ser maior, vai ter mais de um parágrafo, você vai acrescentar ali os depoimentos das pessoas, certo? Então, a estrutura básica é essa. Resumindo, título principal, que é manchete, título auxiliar, que não é obrigatório, diferente da manchete que é, lead, que é o resumo do texto, o primeiro parágrafo, certo? E o corpo do texto, que é o detalhamento daquelas informações. Vamos ver um exemplo? Olha esse exemplo aqui, aí a gente vai identificando os elementos, certo? Crianças surdas recebem ajuda de cães-guia na Grã-Bretanha. Uma instituição de caridade britânica iniciou um projeto piloto para fornecer cães-guia para crianças com problemas de audição. No último ano, essa notícia foi publicada em 2014, então no último ano, no ano anterior, tá, gente? No último ano, a instituição Cães Guia para Surdos deu 12 desses cães para crianças. Uma delas foi James Chong. É esse nome aí que eu não sei falar, vocês sabem, que eu sei que vocês sabem. Um menino de 11 anos com dificuldade de audição. O cão de James é um labrador Curt, que o alerta quando ele precisa acordar de manhã, quando sua mãe o chama em situações de perigo, quando um alarme de incêndio dispara. Curt foi treinado para responder a certos sons e ordens. Segundo a família de James, seu comportamento mudou após a chegada do animal. Ele está mais independente e confiante e desenvolveu um ótimo relacionamento com o cão. Olha que legal, né, gente? Então, vamos aqui identificar os elementos. Quem é o título principal dessa notícia? Vou dar um segundo para vocês pensarem. Passou. Qual foi? Brincadeiras à parte. Crianças surdas recebem ajuda de cães e guias na Grã-Bretanha. Esse é o título principal. Precisa ter, tá, gente? É a manchete. Uma instituição de caridade britânica iniciou um projeto piloto para fornecer cães-guia para crianças com problemas de audição. Título auxiliar. Não é obrigatório ter. Aí o primeiro parágrafo do texto, no último ano, a instituição de cães-guia para surdos deu 12 desses cães para crianças. Uma delas foi James Chong, sei lá como é que fala. Um menino de 11 anos com dificuldade de audição. Então, lead, primeiro parágrafo da notícia, resumozinho do que vai se tratar a notícia. Certo? E o restante do texto é o corpo do texto. Difícil?
Óbvio que não, né? Vocês são retados, vocês vão aprender rapidinho, vão produzir notícias maravilhosas, certo? Então, eu estou ansiosa para ver essas produções, porque eu sei o quão criativos vocês são, né? Mas, no mais, é isso. Eu espero que vocês tenham entendido. Caso não tenham entendido, voltem o vídeo, assistam novamente, que aí no nosso encontro a gente tira essas dúvidas, certo? Um cheiro no coração de vocês e até a próxima aula.